Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Se sintam acolhidos e abraçados por nosso Mestre Jesus. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E peço licença para ler um pequeno trecho que fala sobre preces inteligíveis. Que são preces inteligíveis? Preces simples, descomplicadas. Encontrada na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 24, versículo 11, 14, 16 e 17. Se eu não entender o que significam as palavras, seria um bárbaro para aquele que falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entende a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graça, uma vez que não entende o que dizeis? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Ou seja, trecho anterior do que ele fala. A prece deve ser feita pelo pensamento, com sentimento, que vai tocar nosso coração. Não adianta a gente ficar repetindo fórmulas, a prece como se fosse uma fórmula, repetir várias e várias vezes, decorada, às vezes nem pensando no sentido. Muitas vezes o Pai Nosso a gente faz isso, sem pensar no sentido de cada itemzinho da palavra, cada sentido da palavra. E é como se fossem palavras, Elas não vão tocar o nosso espírito, Para que as palavras sejam sentidas, precisam ser compreendidas. Revelar ideias e sentimentos. Só assim Deus poderá percebê-las e nos atender, dando força e perseverança para superarmos as nossas dificuldades, ou paciência para esperarmos que os nossos pedidos sejam aceitos. Não adianta fazer uma prece por fazer, como se fosse uma obrigação. Vou fazer para Deus me ajudar, mas não tem emoção, não tem sentimento. Muitas vezes uma prece muito mais simples, ela vai ter mais eficácia, Tem uma passagem de Jesus que fala disso, do fariseu e do cobrador de imposto. Quando o fariseu chega, todo pomposo na igreja, falando, eu mereço, eu cumpro os mandamentos, dou o dízimo, não sou como hipócrita como esse cobrador de impostos, sempre faço bem, Pai me abençoa. Enquanto o outro humilde, Pai me perdoa, sou pecador, me ajude. Quem que será que saiu atendido nas suas orações, Nas suas orações a gente também tem que ter humildade, Muitas vezes não é porque Deus sabe tudo que Ele não pode nos ajudar. Então, às vezes nós temos que entregar nosso coração a Deus, Mostrar nossos melhores sentimentos. Só assim Ele vai nos atender no nosso merecimento. Como pais, não damos tudo para os nossos filhos, E Deus é assim. Ele vai dar aquilo que nós merecemos. Então vamos orar do fundo do nosso coração, pedindo amparo, proteção, ajuda, agradecendo mesmo as dificuldades, E através das dificuldades nos fazemos mais fortes, Se não tivesse dificuldade, que merecimento teríamos? Como conquistaríamos coisas? Nada. Então lembre-se disso antes de orar. E agora a gente vai ver como nossos atos e pensamentos atraem ou afastam bons e maus espíritos. Aí maus, vamos falar no sentido de ignorantes, Que a maldade é só a ausência do bem. Então muitos espíritos, eles não conhecem o bem, não sabem o que é. E um dia saberão.
Como Jesus disse, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Isso quer dizer que todos nós podemos chegar onde Jesus chegou. Mas isso exige esforço e perseverança. Então vamos lá ao livro dos Espíritos, né? Mais umas perguntinhas, né? Veem os Espíritos tudo que fazemos, né? Podem ver, pois eles estão sempre ao nosso lado, né? Todos os lugares. Muitas vezes a gente não vê, às vezes percebe, né? E a gente vai ver uma forma que eles influenciam muito a gente. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Ou seja, eles só se interessam por coisas que interessam para eles. Senão, eles são indiferentes. Então, os espíritos bons, eles vão vir se a gente estiver fazendo coisas boas. E os ignorantes, atrasados, maus, né, vão vir quando a gente vê aqueles vícios que os atraem, né? A partir do momento que a gente corta aqueles vícios, ou diminui, ou não pensa, eles vão se afastar de nós, né? Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? É óbvio. Como eu falei, os bons simpatizam com os homens de bem. E os inferiores, ou atrasados, ou maus, os homens viciosos, né? O que podem tornar-se, né, assim. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos seus sentimentos. Ou seja, nossos pensamentos vão atrair coisas boas ou ruins. A gente reclama, a gente clama de novo coisas ruins. Acaba atraindo coisas ruins. Se a gente agradece, trai coisas boas. Agradece mesmo, como eu disse, as dificuldades. E elas vão nos dar força para sermos melhores hoje que ontem. Quantas vezes, vamos refletir aí, quantas vezes nós passamos por muitas dificuldades, né? Passamos por elas, não ficamos mais fortalecidos, mais experientes, não melhoramos. Isso é o importante da nossa vida, né? O crescimento que a gente tem através dele, né? Deus mostra que muitas vezes não estamos no caminho certo. Se tiver só coisas boas, para que a gente mudar? Para que perceber que, opa, o que será que está acontecendo isso na minha vida, né? Então vamos refletir, né? Procurar modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e só assim vamos atingir coisas melhores, né? Muitas vezes a gente acha que a culpa é dos outros. Vamos assumir nossa própria culpa. Assumindo nossa própria culpa, vocês vão ver como as coisas vão melhorar, né? Então, há espíritos que liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Sim, né? Tem um irmão espiritual, bom espírito, bom gênio, né? Tem um anjo da guarda, tem às vezes até espíritos familiares, né? Espíritos que conviveram conosco e estão um pouquinho mais adiantados, e eles vêm nos ajudar também, né? Os espíritos que procuram atrair para o mal se limitam a aproveitar a circunstância e que nos achamos ou pode criá-la, tanto um quanto o outro, né? Mas a criação que eles fazem, que, por exemplo, uma pessoa, ela tem uma certa quantia de dinheiro, os espíritos não vão jogar o dinheiro na frente dela, eles vão intuir ela para seguir naquele caminho e achar o dinheiro. E aí ela vai ter, como a gente vê em desenhos, tal, né? Um anjinho bom, um anjinho mau, a gente vai ter espíritos que vão estar nos influenciando a devolver aquele dinheiro para o dono, enquanto outros vão dizer para nos apropriar. E isso em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Agora a gente vai continuar falando dessa ação oculta desses espíritos, né? Muitas vezes os espíritos agem sobre a nossa mente sem que percebamos. Solicitamos a fazer isso ou aquilo. Julgamos agir por impulso próprio quando apenas obedecemos a uma sugestão estranha, né? Então isso não quer dizer que somos fantoches e os espíritos fazem e mandam a gente fazer determinadas coisas. Eles não intuem, eles dão uma intuição, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode ou não fazer determinadas coisas. Vai depender da gente escolher a coisa certa. Muitas vezes a coisa certa ela vai trazer dor, sofrimento, mas é a coisa certa a fazer. Nossa consciência vai estar tranquila. Como deitarmos nas nossas camas, vamos estar com a mente tranquila.
né? Quanto que se a gente faz coisas que não deve, nossa consciência vai nos cobrar, né? E muitas vezes durante o sono também, né, nós temos influência dos espíritos também, né? Porque a gente promove um desligamento. Muitas vezes a gente não lembra dos sonhos, por quê? Porque a gente vem, né, e vai para determinados lugares que nossos pensamentos atraiu. Por isso que é importante, antes de dormir, nós rezarmos bastante, orarmos, né, pedimos a companhia do nosso anjo da guarda, como eu falei, para que ele intua somente coisas boas, né, para não desligarmos dos nossos problemas, porque senão a gente vai ser atraído por aqueles problemas que nós pensamos, né? Então, se a gente está pensando em coisas materiais, em adquirir bens, a gente vai vir e vai atrair espíritos afins desse pensamento, né? Então é importante a gente tomar cuidado com o que pensa, né? E principalmente procurar orar, como eu ensinei, de coração, com sentimento, pedindo amparo antes de dormir, né? Nem sempre é fácil distinguir essa ideia que nos vem das nossas próprias ideias, né? Porque ela se confunde. Mas normalmente a gente percebe quando vem de uma fonte estranha, né? Quando é espontânea, surge de repente e muitas vezes é contrária aos nossos próprios pensamentos. Quem que vai distinguir isso? Nosso julgamento, nossa consciência. Vai dizer se ela é boa ou não. Isso é uma capacidade mediúnica, né? É chamada intuição. A maior parte das pessoas tem, né? Então a gente tem essa intuição. Muitas vezes as coisas que vão evoluindo na Terra, grandes descobertas, são feitas através de intuição. Então a nossa consciência vai distinguir isso, né? Então, a gente vai começar a pensar, poxa, mas que pensamento doido é esse, né? Então esse pensamento que vai atrair, né? E o que acontece quando ouvimos aquela expressão que alguma coisa está no ar, né? O que será, né? Quando alguma coisa é pressentida por muitas pessoas, né, pelas massas, geralmente se diz que está no ar. Qual é o sentido dessa expressão? Então agora, sua origem, e o Espiritismo vem explicar, está no sentido íntimo, intuitivo da realidade. A expressão mais verdadeira do que pensa. Ou seja, vai complementar. É uma intuição que a gente acabou de ver, né? Então nós somos intuídos, e muitas vezes por espíritos que eles estão num grau mais alto que a gente. Então lembre-se, se a gente estiver no alto da montanha, a gente vai conseguir abranger um monte de coisa. Quando se a gente está lá embaixo, a gente só vai ver aquele nosso limite. Então o espírito que está mais alto, ele tem uma visão melhor, e ele vê. Muitas vezes ele traz um aviso para o quê? Para que aquelas coisas mudem. As coisas não são determinadas, né? Eles avisam. Pode ser que se a gente continuar naquele caminho, agindo daquela forma, aquelas coisas vão acontecer. É que nem na pandemia, né? Muitas vezes a pandemia modificou muitas pessoas, mas tem muitas que não se modificaram ainda. Então, isso significa que pode ser que para aquelas pessoas venha um sofrimento maior. Através do sofrimento, da dor, o sofrimento é não aceitação. Quando nós aceitamos, nós sofremos. Quando a gente aceita a dor, a gente se fortalece e aí consegue ligar a Deus. A gente não aceita, a gente reclama, clama de novo, né? Culpa Deus, culpa o outro. E aí as coisas continuam acontecendo de uma maneira ruim. Se a gente muda nosso sentimento, nossa forma de agir, agradece a Deus por aquela oportunidade de sermos testados, porque Deus não dá uma cruz maior que nós podemos carregar. Tenha certeza disso. Se essa cruz está nas nossas costas, é porque a gente tem força. E Deus acredita em nós. E Ele não sabe que aquilo nós podemos. Então vamos agradecer. É difícil, vou dizer que seja fácil. Para mim também é muito difícil. Mas eu agradeço os problemas que me trazem fortaleza para mudar certas atitudes. E muitas vezes eu levei anos para descobrir que aquelas atitudes estavam erradas. E que só agora eu percebi. E é difícil mudar? É. Se eu falei para vocês que eu estou anos tentando, tem muita gente que está tentando muito mais. Tem coisas que são mais fáceis para um do que para os outros. Por isso que muitas vezes a gente tem outras pessoas para nos ajudar, para compartilhar, né? Para trocar ideias, né? Mesmo quem ligam para vocês para fazer uma entrevista, eles têm uma visão diferente. E além disso, eles têm a intuição para poder ajudar, dizer um caminho que
pode modificar, mas a atitude vai ser nossa. A fortaleza vai ser nossa, né? Embora não vejamos esses espíritos, seus pensamentos nos chegam como o aroma das folhas ocultas na folhagem, ou seja, né? Tá ali, a gente não vê, mas percebe. O ar é literalmente percorrido por essas correntes que toda parte semeia a ideia, de tal sorte que a expressão está no ar não é apenas uma imagem, mas é positivamente verdadeira. A segunda causa desse fenômeno está na libertação, como a gente já citou, dos sonhos, né? Nos sonhos a gente é libertado do corpo, né? Nesses momentos, a gente se reúne com espíritos, eu falei, semelhantes aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Pode enganar na vida real, mas nos sonhos a gente não engana, a gente vai atrair espíritos afim que se ligam com nós. Uma das perguntas que falam, esses espíritos são indiferentes àqueles que eles não têm sentimentos, pensamentos diferentes, mas aqueles que têm os mesmos sentimentos, eles vão estar lá perto, né? Que tem afinidade, né? Penetra nos seus pensamentos, vê que não se pode ver com os olhos do corpo, relata sua intuição ao despertar, como uma ideia que fosse totalmente pessoal, ou seja, muitas vezes passam ideias para nós, por isso é importante ao dormir fazer uma prece, oração de sentimento, para nos ajudar, né? Isso explica como a mesma ideia surge em montes de lugares, né? O próprio Kardec, quando ele codificou, os livros dele foram ideias que surgiram em muitos lugares, de formas, às vezes, intuitivas, de comunicação dos espíritos, de intuição. Ele também recebia intuição, né? Era uma característica da mediunidade dele, né? Como sabemos, certos indivíduos são mais aptos a receber o aviso espiritual do que outros. Por quê? A capacidade de se ligar com o plano espiritual é diferente de um e de outro. Às vezes a gente acha que, não, essa capacidade não tem nada a ver. Óbvio que às vezes é uma missão nossa que temos que cumprir, temos que trabalhar. Então, às vezes a gente começa a ter problemas para a gente poder seguir. Aí tem a nossa escola, e todos são convidados a participar. Na escola, a gente vai ver ferramentas que a gente pode se melhorar, se tornar uma pessoa melhor e ser um melhor servidor de Cristo e aproveitar esses dons que Deus nos deu, que Ele deu gratuitamente e a gente tem que devolver gratuitamente, sem cobrar nada. Muitos veem os espíritos para falar, uma capacidade de certas pessoas, né? Outros conservam uma lembrança mais ou menos nítida durante o sonho, né? Em consequência dessa aptidão, eles têm noções mais precisas das coisas. Não é neles um simples pressentimento vago, mas a intuição. Inauguram o conhecimento da própria coisa por relação preveia no si, ou seja, né? Então eles têm uma intuição e outros sabem de alguma maneira. Às vezes porque viram, ouviram. São várias formas, né? Essa faculdade sempre existiu, mas é de notar que ela se desenvolve e se multiplica em momentos de crise, né? De iminência de grandes acontecimentos, como eu falei. Muitas vezes é um aviso do plano espiritual para que a gente, através do nosso livre-arbítrio, mude situações que já estão programadas para acontecer. Porque nada acontece, vai acontecer aquilo de certa maneira. Não. Tem uma grande possibilidade se a gente não mudar nossas atitudes, nossos pensamentos. Às vezes a gente acha, eu sozinho vou fazer alguma coisa. Óbvio, começa com uma pessoa só. E essa pessoa vai modificando as coisas ao seu redor. Todo mundo pensar da mesma forma, nada vai mudar. Sempre vai continuar agindo da mesma forma, né? As revoluções, as guerras, as perseguições, os partidos e seitas sempre fazem nascer um grande número de videntes inspirados que podem ser qualificados de iluminados, né? E para finalizar, né? Isso tem uma prece no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é para afastar os maus espíritos. Como nós dissemos, o que atrai eles? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, como devemos orar, com coração, com sentimento. Então, tudo é isso. Temos intuições do plano espiritual, tanto boas quanto ruins, anjinho bom, anjinho ruim. Qual que vamos ouvir, né?
A partir do momento que nós fazemos leituras edificantes, né? Procuramos fazer coisas boas, assistir coisas boas é importante. E isso vai favorecer que o anjinho bom fale com nós, né? Então, vamos lá a prece, né? Para finalizar por hoje, né? Em nome de Deus Todo-Poderoso, afaste de mim os maus espíritos, servindo os bons de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos que os enganais. Espíritos zombeteiros, que vos diverti com a credulidade deles. Eu vos afasto com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos a vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistem, dá-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não se tornar vítima das suas tramas. Preserva-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são tanto outras coisas, portas abertas ao espírito do mal. Que assim seja. Muita paz, amor e luz, boa semana a todos e que Jesus os acompanhe hoje e sempre. E vamos orar com sentimento, procurar atrair boas coisas para a nossa vida. E todos nós temos essa capacidade, e você também tem. Basta confiar, ter fé, agradecer muito mais que reclamar. E que Jesus siga mostrando a sua luz a todos nós e que podemos confiar na sua bondade infinita, que Ele jamais nos abandone. Fiquem todos em paz.